Olá pessoal, vamos iniciando mais um trabalho que vamos dar prioridade, né, falar sobre as obras de Paulo Freire. Vamos falar sobre algumas obras de suma importância, né, durante sua carreira educacional. E o grupo é composto por Cíntia Jarline e o Ronaldo da Silva. Paulo Freire, né, ele elaborou, né, cerca de 40 obras, né, que foram publicadas, que ele publicou entre os anos de 1959 a 1996. A gente não vai poder abordar todas as obras, né, nesse período, porque devido ao tempo, mas questão agora vamos falar sobre as 4 obras mais importantes, de suma importância para a educação, né? As principais obras deles a gente vai abordar agora nesse vídeo. Pedagogia do Oprimido, né? Uma de suas principais obras, uma obra muito repercutida, é a Pedagogia do Oprimido. E esse livro, ele propõe uma revisão da relação entre os educadores e os educandos, onde ele fala que não é só o aluno, onde aprende, o professor também aprende, né? Nesse processo de ensino-aprendizagem. E vem dizer que o diálogo deve ser a base primeira para a constituição do processo de ensino e aprendizagem, onde ele fala que não basta só chegar em uma sala de aula como um professor e apenas despejar assim, o seu conhecimento para um aluno, né? Seu conhecimento para um aluno, sem que haja aquele diálogo, aquela conversa. Ele trata sobre educação bancária, que ele chama, né? Onde o professor só descarrega aquele conteúdo em cima do aluno sem que o aluno possa questionar ou comentar algo sobre, né? E sim só compor o aluno de questões sobre a educação, né? Isso. E esse livro, ele vem retratar um pouco sobre o oprimido, o opressor, onde ele trata o opressor como um ser desumanizado, que, ou seja, um ser desumanizado, um ser que impõe regras, que é, impõe regras sobre o oprimido, né? Onde ele busca os seus interesses e poderes. Ele não tá nem aí pro oprimido, ele quer oprimir ele mesmo, no caso, né? E Paulo Freire trata ele como se fosse um ser mais, o opressor. O oprimido, como Paulo Freire cita nessa obra, ele vem em busca de mudanças, transformações entre os meios sociais, né? Busca assim, como o opressor ele busca ser mais, o oprimido busca deixar igual essa busca entre os saberes. Ele não busca ser opressor, ele busca deixar iguais essa, essa busca sobre saberes, né? Ele basicamente ele busca esse destruir, né, essa classe humanizada e sim construir uma classe social humanizada, ou seja, de igual para igual, sem esse processo de oprimido, opressor. Ele tenta quebrar esse processo hierárquico, né, de que alguém é mais, outro é menos, ele busca igual, deixar igual, né? E sem contar que o oprimido ele não pode ser um opressor do opressor, né? Mas sim o restaurador das relações humanizadas, aonde ele fala assim, não, como o oprimido busca um poder, ele não pode
ultrapassar aquele poder, ou seja, ser o opressor do opressor, mas sim reconstruir, né, restaurar as relações humanizadas. Paulo Freire ele vem tratar isso como uma educação, né, libertadora, onde o aluno pode se impor, se colocar, né, a um dever, uma obrigação de buscar os seus direitos, de por exemplo, estar em uma sala de aula e o professor chega lá, na forma de educação bancária, né, só deposita o entendimento, o seu conhecimento sobre o aluno, sem que o aluno possa questionar. Ele vem querer quebrar, né, esse regulamento onde diz que o aluno só deve ser uma folha em branco e só receber aqueles conteúdos, né? Ele busca uma educação libertadora, onde o aluno pode se posicionar, se questionar, aprender através da comunicação, onde ele vem falar ali no segundo tópico, que ele fala que o diálogo deve ser a base primeira para a constituição do processo de ensino e aprendizagem, né? Isso. Ele vem dizer que o aluno, quanto o professor aprende, tanto o professor ensina quanto aprende. O aluno também ensina e aprende através do diálogo, né? E onde, basicamente, né, que o livro nos retrata que o oprimido, né, no caso, ele venha conhecer o mundo do opressor para o transformar, ou seja, ele venha buscar o dever de ser igual e depois o transformar na sociedade, né? Isso que ele vem nos retratar. Conhecer primeiro, transformar depois. E esse livro ele foi escrito em 1968. Paulo Freire escreveu ele em 1968, mas foi publicado no país só em 1974. Educação como prática da liberdade. Essa foi também uma obra muito importante de Paulo Freire, né? Esse livro ele foi escrito em 1965, já quando Paulo Freire havia sido exilado. E num primeiro momento, ele destaca o movimento de educação popular como algo além do campo pedagógico, né? Voltando a uma visão de liberdade, de uma pedagogia participativa e crítica diante ali de uma sociedade estrutural dominante. Então, diante disso, ali no primeiro capítulo, que ele fala sobre sociedade brasileira em transição, Freire destaca o processo existencial do homem e de sua relação com a realidade, de sua relação com o mundo, com a capacidade de produzir cultura e também de criar